Meus queridos amigos, nós estávamos participando de uma semana espírita em Presidente Prudente, em São Paulo, este ano, quando celebramos 150 anos da publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra salvou a minha vida. Teria me suicidado sofrendo de depressão, em meio a uma crise financeira muito grande, uma quebra da empresa que fechou. E ao nos recordarmos da luz que Jesus nos permite antever através das claridades da obra publicada por Allan Kardec, fomos ao sábado, participamos, fizemos uma palestra e pela madrugada fomos despertados com muita vontade de escrever. Eu sou ainda iniciante na mediunidade, sempre trabalhei como esclarecedor, como doutrinador. E de repente eu estava com muita vontade de escrever poesia, imagine, não é? Sem conhecer métrica, sem entender nada de poesia, mas um espírito amigo, que alguns acreditam, não é, ser o próprio Casimiro Cunha, espírita de berço, que vai ficar cego apenas aos 14 anos de idade de um olho, e aos 16 ele vai ficar completamente cego de ambos os olhos. Mas mesmo cego, Casimiro vai fazer um trabalho extraordinário de divulgação da doutrina, de evangelização, e depois de retornar ao mundo espiritual, vem através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier trazer-nos dezenas de poesias, com seu estilo frouxo, leve, alegre. Muito me encanta o estilo do nosso querido Casimiro Cunha. E então a gente trouxe naquela manhã, bem cedinho, apresentamos no evento. Nós gostaríamos de ler para os senhores hoje 150 anos de amor e luz, o Evangelho segundo o Espiritismo. Um dia a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as Escrituras, um dia raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo então se renova, a esperança se modifica, refulge a boa nova, a mensagem que vivifica. Descem aos círculos cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram, eles brilham, sorrindo, cantam hosanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama, o menino rivaiu, os céus então proclamam, uma nova era surgiu. Chega o Consolador prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos. 150 anos de amor e luz, enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo levanta e grita, Jesus, com o santo Espiritismo, toda sombra se desfaz, humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco. Lembremos de nossos irmãos que choram, tristes e sofridos, levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que Ele nos confia. Esparge a mancheias a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas sobretudo exemplificar o Evangelho, aperfeiçoando. Aproveitemos enquanto andamos sob a luz do Consolador,
nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor. Lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida: sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar no imo do coração. Então a gente introduz com a arte, não é? Com poesia, depois dessa noite de tantos cânticos. Quando é que chegamos, um pouquinho mais cedo, recordamos dos primeiros cristãos, refugiados nas catacumbas, perseguidos, incompreendidos. Eles tinham que se reunir na escuridão, carregando as tochas e cantando, louvando ao nosso Senhor Jesus, a Deus nosso Pai. Enquanto estávamos aqui e o coral cantava e as pessoas participavam, então vamos percebendo aquela treva densa que se acumulava, porque muitos irmãos haviam sido trazidos para cá para receber o amparo, o consolo. Toda vez que nós vamos falar para os jovens, quando vamos falar sobre dependência química e quando vamos falar sobre reencarnação, é curioso como há uma grande movimentação nas esferas espirituais, como se estivéssemos ali atingindo o núcleo, o centro de muitas questões, como se estivéssemos tirando o alimento das feras, provocando a ira de muitos de nossos irmãos. Quando tivemos hoje a felicidade de conhecer a obra que o nosso querido Júpiter conduz, de estar ao lado dos amigos, dos companheiros que também cantavam, e ali nos envolvemos com aquela energia, o sol brilhando, a natureza nos envolvendo, nos recordando de Francisco, o sol de Assis. E aí lembramos como é importante, meus amigos, esse trabalho. É como se os dependentes químicos fossem hoje os leprosos de há 2000 anos, quando não havia tratamento, quando não havia nenhum esclarecimento a respeito da hanseníase, o preconceito, o isolamento, e o pior, eles já são pré-julgados por conta que as pessoas sabem que a droga pode conduzir ao furto, à mentira, ao engano. E quantos de nós nos afastamos? E quão poucas casas espíritas oferecem espaços de atendimento para a família que muitas vezes sofre tanto ou mais que o dependente químico, ou também para aqueles irmãos naquele estado. A Comunhão Espírita de Brasília, onde nós participamos mais ativamente, ela tem 3 trabalhos semanais, nas quartas, nas segundas-feiras e também aos sábados, de atendimento, de estudo do Evangelho. Divida então o grupo, as famílias vão para uma sala, os dependentes para outra, e ali elas trocam experiências, como nos ensinam também os representantes dos Alcoólicos Anônimos. Essa instituição nobilíssima, que tem salvado milhões de vidas, milhões de famílias, os irmãos Bill e Bob. Encontramos hoje aqui o nosso irmão Vieira, que veio representando, para nos falar desse trabalho que precisamos conhecer. E não podemos mais nos omitir. As nossas crianças, os nossos jovens, eles irão experimentar as drogas, todos eles. Se não as drogas mais pesadas, experimentarão o álcool, que é a pior de todas as drogas. É a porta de entrada e a porta de retorno para as drogas. Porque o álcool, primeiro, ele é lícito, não é a droga lícita junto com o tabaco. É divulgado na TV, nos jornais, nas revistas, e colocam aquelas propagandas em que há jovens belos, moças lindas, e para me matar de inveja em Brasília, nas praias belíssimas, Então, como se aquilo fosse
a realidade. E aquilo que é legal é confundido com o que é moral, com o que é bom. E agora há um movimento muito forte no nosso país para a legalização de outra droga, a maconha. Que é onde a pessoa perde todos os vínculos, tudo que prendem-nos à terra, à vida, não é? Que nos estimulam a nossa jornada, a gente vai perdendo. Porque a pessoa perde o interesse pelos estudos, pelo esporte, pela família, pelo sexo, pelo trabalho, por tudo aquilo, pelos sonhos, ela vai se tornando cada vez mais alienada. Se você puder talvez reduzir um pouquinho o som. E ela vai então ficando cada vez mais alienada, perdendo aquelas amarras que nos prendem à terra, a vida, a família. Então ela se torna presa fácil dos espíritos enganadores. Então vejam o problema tão sério que é a dependência. O álcool mata 7 vezes mais do que todas as outras drogas juntas. Não só pelos desastres ao corpo físico, ao cérebro, ao fígado, a outras tantas enfermidades, mas pelos acidentes de carro, pelos homicídios. 76% dos homicídios a pessoa estava utilizando álcool. Dos estupros, acima de 70% das vezes, da violência sexual, o homem estava alcoolizado. Da pedofilia, da violência doméstica, mais de 75% no caso dos homens, 25% no caso das mulheres, estavam utilizando álcool no momento da discussão. O álcool vai estar por trás de muitos crimes, porque ele mexe na nossa censura, nos deixa mais permissivos. Este é o grande problema. Olha, se no estado sóbrio, no estado, entre aspas, normal, a gente já erra, já é atrapalhadinho, imagine a gente mais liberado, mais solto, com as defesas, não é, baixadas. Como é que a gente não vai se comportar? Então é ali, sob o efeito do álcool, que a gente aceita experimentar o êxtase, a metanfetamina, que produz uma dependência química fortíssima. São dos que produzem mais dependência química, são as anfetaminas. A gente experimenta o baseado de maconha. E a maconha de hoje não é igual à da década de 60, quando era um movimento político, não é, que a gente utilizava para contestar contra a guerra do Vietnã, a repressão sexual, que de fato era muito intensa. Enfim, havia uma motivação política e não somente, não é, a fuga psicológica. E então a gente tinha um THC de 3%, mais ou menos, dos componentes, não é? Uma maconha leve, bem leve. Hoje, os índices estão até 10 vezes mais poderosos, não é? Na maconha atual. A super maconha, a craconha, o crack misturado à maconha, o skunk, que é o nome de uma banda de música, na maconha. Então já não são as mesmas drogas. Não é como no meu tempo, não é? Que as drogas eram o álcool, o cigarro, o lança-perfume, o cheirinho da loló. Hoje se eu falo, o pessoal fica rindo desse negócio de lança-perfume, de cheirinho da loló. Ainda bem que eu não tive acesso às drogas como hoje nós temos, o crack, o oxi e tantas outras drogas sintéticas, enfim, que a gente não sabe nem o que existe. E as nossas crianças, nossos jovens, eles vão experimentar. É importante que a gente traga esse tema, que a gente foge, a gente não quer, não é? As pessoas normalmente não prestigiam, não é um tema que atrai público, mas precisamos estudar. Porque os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Jesus andava com os leprosos, com os homens de má vida. Francisco de Assis vai dedicar-se a estes irmãos, notoriamente. Eles precisam do nosso apoio, porque eles perdem um dos bens mais preciosos que nós temos, que é a esperança, meus amigos. Quando perdemos a esperança,
o mundo se abate sobre nós como uma terrível treva. Eles se acham impotentes de superar porque a droga é mais poderosa do que muitas vezes nós podemos lidar. Não é porque eles querem. O cérebro fica modificado. Já não funciona como de um ser humano normal. E são nossos filhos. São nossos irmãos. São as nossas crianças. E há famílias chorando, há mães desconsoladas, sofrendo, porque seus filhinhos se encontram na drogadição. Então o álcool, ele é a porta de entrada, ele é uma droga depressora, por isso que a pessoa fica, não é? Depois de algumas horas com sono, ela fica eufórica no começo, porque fica permissiva, então ela fica mais solta, não é? Mais engraçada, enfim, ela fica mais depois de algumas horas, ela é tipicamente depressiva, tanto que a ressaca é um quadro melancólico. E ela age primeiro na censura, então nos deixando mais, não é? Mais permissivos. E ela é a principal porta de retorno também para as drogas. Porque a pessoa vai até, não é? Passar um ano em uma clínica de desintoxicação. Faz todo o tratamento, todo o esforço, deixa a cocaína. Mas ela, depois que sai, ela resolve encontrar os amigos, os companheiros. E lá, na festa, há aquele grupo que está cheirando cocaína. E eles oferecem: fulano, vamos aqui cheirar uma carreirinha de cocaína? E eles: não, meus amigos, eu larguei disso, eu estou limpo. Ah, você é muito careta. Pois toma pelo menos então uma cervejinha. Aí ele disse: uma cervejinha não vai fazer mal, não? Aí ele vai. Pega a cervejinha. Isso aqui é água, viu, pessoal? É água. E como ele vai ficar mais permissivo, o que é que ele vai fazer? Pensa assim: só um pouquinho não vai fazer mal, não. E aí volta com toda intensidade para a cocaína. Um ano de sacrifícios, de esforço, de renúncias, de lágrimas, perdidos por causa de uma cervejinha. Eu não estou pregando aqui que a gente seja completamente abstêmico. Não é essa a proposta, mas a consciência e o risco dessas fugas. Porque ensina os nossos irmãos psicólogos que não adianta mandar uma pessoa para uma clínica de desintoxicação sem que a gente descubra qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. Porque a droga é apenas um revelador, ela vai mostrar que tem alguma coisa errada com a família, que a pessoa tem alguma comorbidade. Uma pesquisa em um grupo de dependentes revelou que 70% deles tinham algum tipo de comorbidade, doença ao lado da doença chamada dependência química. Então, muitos deles tinham depressão. Um amigo fez uma palestra num centro de AA, e quando ele falou que a depressão leva ao alcoolismo, o presidente então levantou-se e disse: eu me tornei alcoólatra por causa da depressão. O transtorno afetivo bipolar, o transtorno da ansiedade generalizada, o transtorno obsessivo compulsivo, o déficit de atenção e a hiperatividade, vários dos nossos transtornos psíquicos, dos conflitos na área dos sentimentos, da timidez exagerada, dos conflitos na área da sexualidade, enfim, das várias questões que todos nós ainda trazemos. Eles vão nos fazer buscar essas fugas. Então veja que não adianta só desintoxicar, não. O próprio NIDA, National Institute on Drug Abuse, gostaram do inglês? É lá do Ceará, não é grande coisa, não é? Hoje eu estou mais elegante, vocês perceberam que estou?
um blazer emprestado, né? O Geraldo me viu batendo os dentes de frio ontem, cearense aqui, imagina, no Paraná. Aí, não é, ele ficou com dó, Nazareno, olha, eu tenho um blazer aqui, não me serve mais e tal, você quer experimentar? Eu coloquei e tal, mas será que o pessoal não vai achar que ficou grande, que o defunto era maior? Lá no Ceará a gente fala isso, quando a roupa está grande, o defunto era maior, né? E tal, não, mas o defunto ainda está vivo, não tem problema, e tal. E aí a gente sorriu, estamos aqui, mas elegantes, quero agradecer todo o carinho, né? Lá dos nossos irmãos, o nosso querido Geraldo, a Gisele, a Angélica, não é? A Marinei, a Penha, tantos companheiros, o Luiz Cláudio, tantos companheiros dedicados, amigos, não é? A gente não pode citar todos os nomes aqui, como a gente é bem acolhido, como é importante esse amor. E como os nossos irmãos dependentes sofrem dessa carência, essas carências afetivas. Roberto Almeida, esposo do querido, vai dizer: quantas vezes nós vamos buscar no copo de cachaça a saudade do seio da mãe, do carinho, do aconchego, como se fosse um chupeta, o álcool vem suprir a carência. Utilizamos o cigarro, o garfo de comida, porque estamos carentes afetivamente. Vejam como as coisas são muito mais profundas. Então hoje o NIDA, a doutora Vora Nalborg, ela vai dizer que 50% da população, se começar a utilizar algum tipo de droga que leve, vai se tornar dependente químico. 50%. É o que eles chamam de toxicófilos, amigos do tóxico. Porque todos nós temos essas carências, temos depressão, temos carência emocional, temos carência afetiva, né? Quantas questões que ainda não estão bem resolvidas, e a droga então vai apenas nos forçar a parar, como a depressão, vimos ontem, ela nos faz parar, nos faz fazer aquele mergulho íntimo, e através daquele instante, é aquela catapulta assim que nos leva para o fundo do poço, mas que pode nos projetar muito adiante, através daquela experiência, daquele desafio evolutivo, não é? Vimos aqui também que espírita não temos problemas, nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique. Então esses irmãos estão em tratamento, porque estamos tão distraídos. No final dos tempos, muitos estarão distraídos. E aí vem então a droga só para revelar, dizer, olha, esse aqui tem que resolver alguma coisa, essa família aqui tem que trabalhar isso, porque tem famílias que geram dependentes químicos, é a família codependente, mãe superprotetora. Vocês já ouviram falar, conhecem alguém assim? Superproteção é um grave fator de dependência química, é aquele amor sem limites, é a ausência da paternagem, dos limites, que o pai muitas vezes é uma figura fundamental na educação dos filhos. Mas hoje as pessoas têm relacionamentos, e quantas mãezinhas solteiras, quantos irmãos verificamos lá na polícia, né? Os espíritos me colocaram na Polícia Federal, imagine, graças a Deus eu nem ando armado, nem quero. E aí a gente vai ver a ficha criminal, a pessoa, mãe fulana de tal, pai ignorado, mãe fulana de tal, pai ignorado, não tiveram o pai para dizer sim, sim, não, não. Então, e hoje com as mães trabalhando fora, quantas vezes queremos agradar os filhos e estragamos as nossas crianças também. Então, para falar sobre dependência química, a gente precisaria de um seminário de várias horas de duração, não é? Falando sobre autoconhecimento, falando sobre as várias drogas, fazer uma breve história, né? E análise da relação delas conosco, não é? Fazer uma análise também da educação antidrogas. Tudo isso, felizmente, já está gravado, não é? A gente tem esse material disponível, inclusive na tvsei.com, a TV do Conselho Espírita Internacional, que vai se tornar agora TV FEB, a TV da Federação Espírita Brasileira. E a gente então vai ter mais oportunidade. Hoje nós vamos focar um pouquinho mais então nessa questão do amor incondicional,
E vamos também focar na questão do alcoolismo e no tratamento da dependência química. Vamos ver hoje os 13 princípios eficazes para o tratamento da dependência química. Porque não é fácil tratá-la. E não é só mandar para a clínica, pelo contrário. Lá é um passo, é um item, às vezes pouco importante, pouco significativo no restabelecimento do paciente. Vamos ver hoje então, não é? Convido vocês para essa jornada, para a gente conhecer. Alberto Almeida nos cedeu esses slides e a gente pode fazer uma escala então dos sentimentos para analisar um pouco essa questão. Eles começam primeiro pelos instintos, não é? Depois nós vamos manifestar os desejos, o sentimento de posse. Depois vamos avançando para a simpatia, não é? Nessa evolução dos milênios. Vamos progredindo então para o carinho, para o devotamento, e aí ele vai se aperfeiçoando esse sentimento. Vamos por aquele amor renúncia, não é? E vamos nos aproximando cada vez mais do amor mais belo e mais extraordinário que nos leva ao sacrifício. Então essa escala, os gregos também faziam, não é, uma escala. O nosso querido Raul Teixeira diz que os diversos tipos de amor que nós temos aqui na Terra são exercícios para o verdadeiro amor, que é o amor incondicional, que é o amor que os gregos chamavam de ágape, o amor de Deus pelos seus filhos, o amor de Jesus, o amor dos grandes missionários, dessas mulheres extraordinárias que vieram à Terra em missões, que nos fazem o coração enternecer-se de doçura e de humildade. Então a gente vai começar então pelos instintos, aquele amor da atração física, que não é propriamente um amor, não é? É uma questão mais instintiva. Nós vamos ter a paixão, e a paixão é também um tipo de droga. Nosso cérebro fica literalmente dopado, nós somos invadidos por uma série de neurotransmissores identificados já como a dopamina, a ocitocina e a metil alguma coisa amina, um nome difícil que eu não decorei, né? E a pessoa fica cega, ela não se apaixona pelo ente, querido, não, a gente não se apaixona pela pessoa, a gente se apaixona por uma imagem que a gente idealiza, que a gente cria, que não corresponde à realidade. E toda paixão por isso passa, porque ela é ilusão, ela não corresponde à realidade. Se conviver então, é que passa rápido, né? Ela dura 6 meses, um ano e meio, pouco no máximo. E ela vicia também. E aí se morar juntos, aí a gente diz no Nordeste que depois de comer 1 quilo de sal juntos, vê que é tudo igual, só muda o CPF. E tem uns que fraudam o CPF e o número é igual, imagine. E aí, então para que abandonar a nossa família, né? Que a gente já conhece, aquele companheiro, aquele desafio evolutivo que a gente está lá, em vez de se colocar como vítima, não, a gente se coloca como missionário. Eu estou aqui como Alcione, não é, que vem da constelação de Sírios, em missão para ajudar aquele cabra que não valia nada, né? Então a gente, olha, estou aqui por essa pobre alma e tal, e aí vem ali, não, porque ficar se colocando de vítima, não. Vamos nos colocar na condição também de trabalhadores, de instrumentos do amor, enfim. E aí vamos aprendendo depois o amor fraternal, que é aquele amor de irmãos, amor dos amigos, não é? Que a gente tem aquela empatia. E depois até o próprio casamento a gente vê que já não tem mais a paixão, que a atração física já diminuiu bastante, como é natural, até para a gente ter, não, um pouco mais de consciência, de lucidez. E vamos encontrando então aquele amor fraternal. Aí vamos ter o amor filial, o amor aos filhos, o amor ao pai, à mãe, não é? O amor à pátria, uma série de questões até desenvolvermos este amor maior, que é o amor que Jesus nos convida. Eis que vos deixo um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. É diferente, não é? É mais do que amar ao próximo como amar a si mesmo. É amar como Jesus amou, né? Na música que a gente estava escutando no início. Então já aquele amor renúncia, é amor
como a gente vê de Lívia ao lado do senador, 25 anos de renúncia, de entrega, de devotamento, caminhando então para o circo máximo, para ter a glória, a honra do sacrifício por amor a Jesus. O amor não amado, o amor incompreendido. E os primeiros cristãos então cantavam enquanto eram tirados as feras. Hoje nós não temos mais os leões, os tigres, os animais que vociferam, não. Hoje nós temos outras bestas tão perigosas quanto aquelas ou mais. Nós estamos diante do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas paixões, da cobiça, da ambição desmedida. Hoje a gente está enfrentando outras feras também. Estamos diante de nós mesmos. E neste encontro, nós precisamos desse amor incondicional, desse amor a si e amor ao outro, como Jesus nos convida. Então este ponto é fundamental, ter esta consciência. Claro, como nós vimos ontem, que a missão dos Espíritos aqui na Terra, questão 558 de O Livro dos Espíritos, é se auto-aperfeiçoarem, é a gente se melhorar. Nós não estamos aqui para salvar o marido, para salvar o filho, não é essa a nossa missão. E sofremos quando queremos adotar essa postura, porque é uma postura de salvacionismo. Não é isso que a doutrina espírita nos ensina. É a caridade, mas sem salvacionismo. Nós vamos ajudar, nós vamos orientar, nós vamos educar, nós vamos auxiliar, nós vamos orar, vamos fazer a nossa parte. Mas cada um é filho de Deus. Ninguém está fora das mãos amorosas do Criador, não. Cada um vai ter as suas experiências, as suas vivências, e às vezes é aquela experiência onde o Espírito é naquelas quedas que o rio ganha força, não é? Ganha volume. Então a gente vai amar, mas sem se deixar também destruir. Vamos fazer a renúncia, mas sem nos anularmos, não. O sacrifício vem da palavra sacro, santo, ofício, trabalho. Então um trabalho santo, que tem que ser feito com amor. Se for aquele sacrifício, né, desesperado, com revolta, com desânimo, com tristeza, ele não está bem orientado, não. Tem que ser aquele sacrifício com a confiança irrestrita no nosso Pai que está nos céus. Então a gente aborda, não é, essa questão do auto-amor. Tem muita coisa para a gente falar sobre essa questão do auto-amor. A gente vai deixar para outro convite, não é? Outra oportunidade. E a gente vai entrar então agora no tratamento das dependências, que a gente aproveitou uma apresentação do programa Ciência e Espiritualidade, apresentado pelo Dr. Décio Iandoli Júnior, não é? Tem uma entrevista com a Maria Luísa, lá do Centro Espírita de Tratamento Bezerra de Menezes, lá em São Bernardo do Campo, que eles fazem a associação do tratamento tradicional, do tratamento psiquiátrico, da psicológico, da laborterapia, não é? Da terapia ocupacional, dessa abordagem interdisciplinar e transdisciplinar também, porque transcende através da orientação da espiritualidade. E já se comprovou que quando a gente associa os dois tratamentos, os resultados são muito mais eficazes, muito mais. Quando a gente faz só um ou só o outro, nós não temos tantos bons resultados quanto a gente vai quando associa. E lá eles fazem desde a prevenção, indo nas escolas, nas empresas, dando palestras, distribuindo material de divulgação, prevenindo e orientando. Porque nos disse certa vez o coordenador da TVC, à sua época, Luiz Rivas, eles Nazareno, a gente se preocupa tanto em atender os nossos irmãos suicidas nos grupos mediúnicos, e essa realmente é uma tarefa que não deve ser esquecida.
Mas por que a gente não tem, não é, uma TV espírita? Por que a gente não tem um programa em TV aberta para prevenir, para evitar o suicídio? Nós estamos combatendo agora as consequências dele e poderíamos estar evitando quantos desastres. Então temos que prevenir também, não ficar só no tratamento, não. Então eles previnem, eles tratam e eles fazem o pós-tratamento, que é a reinserção. Então eles devolvem o funcionário para a empresa onde ele se encontrava, vítima do alcoolismo, agora já reabilitado. Então eles fazem a reinserção social, que é muito importante, porque quando a pessoa sai de lá, ela até está bem, mas vai voltar para a família, que vai estragar de novo o dependente. E só fala em droga. Ah, porque você vai usar droga. Ah, porque você está pensando em droga. Ah, porque você vai pegar dinheiro para usar droga. Só fala em droga. A pessoa não consegue esquecer a droga. É como o Buda, certa vez, estava ensinando aos seus discípulos como meditar. E havia um deles que não estava conseguindo. Ele chegou: mestre, eu não estou conseguindo silenciar minha mente. Por mais que eu tente, não é, evitar pensar nisso, naquilo outro, eu não consigo. O que eu devo fazer? Buda sorriu e disse: você pode pensar em qualquer coisa, só não pense no macaco. No macaco? É aquele animal, o macaco. Pense em qualquer coisa, só não pense no macaco. Ele achou estranho, foi até sua cela, começou a meditar. 2 horas depois ele retorna dizendo: mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Então Jesus já nos ensinava, não é? O terapeuta maior: não resistais ao mal. Se alguém te bater em uma face, oferece a outra, ou seja, oferecer a outra face do mal, que é o bem. Então é substituir os maus pensamentos por boas ideias, por leituras edificantes, por atividades nobres, não é? Porque mente vazia, oficina do mal. Então a família tem que se tratar. Não adianta a gente cuidar do dependente se a família não se modificar. Precisamos fazer um tratamento, não é, conjugado. Se fizermos só uma parte, ele não surtirá os efeitos desejados. É a família que está disfuncional, ele ali apenas é a revelação que há alguma coisa errada com a família. Então precisamos dessa consciência também. Precisamos tratar a todos nós, porque todos estamos contribuindo por essa questão. Também em outras palestras, enfim, a gente vai agora ler uma mensagem chamada O que Mais Sofremos, do Espírito Albino Teixeira, psicografia de Chico Xavier, do livro Passos da Vida, do Instituto de Difusão Espírita de Araras. Está pequenininho, mas eu vou ler para os senhores. E ele vai nos ensinar o que é que mais sofremos no mundo. O que mais sofremos não é a dificuldade, não é a dificuldade, mas é o desânimo em superá-la. A gente viu ontem, né, a mensagem de Neu Lúcio, daquela família que é atacada pelos espíritos das trevas, porque eles tentam impedir aquele trabalho nobilitante que estão produzindo na divulgação do Evangelho e os atacam com a prova da pobreza, e eles continuam resolutos, trabalhando. Então eles investem com a prova da doença, da enfermidade, mas aí é que eles ganham forças e continuam no trabalho. Investem então na prova da calúnia, fica toda a cidade contra a família, e ainda assim eles lembram de Jesus quando anunciava como perseguir os profetas. Mas então um dos espíritos das trevas começa a lhe insuflar o desânimo, a menos-valia, a baixa estima. Ele diz: quem você pensa que é para estar falando sobre o Evangelho de Jesus? Que credenciais você possui para falar sobre o bem, sobre o amor? E começa então a insuflar-lhe o desânimo, a menos-valia, a desmotivação, e ele vai se entregando. E dentro em pouco, ele e sua família, como nos ensina o livro Jesus no Lar, de Neu Lúcio, por Chico Xavier, perdem a grande oportunidade de trabalho no bem. Então não é a dificuldade, o problema é o desânimo. Não é a aprovação, não é a prova, mas é o desespero diante do sofrimento que nos faz sofrer. Mas não é a doença, é o pavor de recebê-la, porque quando chega a doença, muitas vezes a gente supera com tranquilidade, não.
A Marinei aqui, não é? Confirmou que é verdade. Não é o parente infeliz, não é o problema de ter um filho com problema da dependência, o marido, não é esse o problema. O problema é a mágoa de tê-lo na equipe familiar, porque muitas vezes nós não fazemos o autoconhecimento e não descobrimos que o que nos incomoda mesmo é a vaidade. A mulher quer abandonar o casamento, não é só porque o marido está utilizando o álcool, não. Porque às vezes a pessoa está apenas experimentando, ela está utilizando, não é, ocasionalmente, depois, não é com mais intensidade, mas ele não se tornou ainda propriamente um dependente. Ele continua trabalhando, ele ainda continua cumprindo com as suas obrigações, mas é porque ela não suporta que as vizinhas, que a família digam que ela é casada com uma alcoólatra. Isso é que incomoda, é a mágoa de ter aquela pessoa na nossa família por causa da vaidade nossa. Então vejam que o que mais sofremos nem tanto é o que está fora, não é o fracasso, continua Albino Teixeira, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. O maior problema da dependência química é a negação. Enquanto a pessoa não admite que está doente e aceita buscar ajuda, ela não recebe, não consegue se melhorar. Não, eu só bebo socialmente, todos os dias, é bem social. Um cantor famoso, Tim Maia, dizia: olha, há 25 anos eu uso maconha, mas eu não sou viciado não. Há 25 anos não é viciado. Na hora que eu quiser eu paro. Chico Xavier dizia que 50% da cura chama-se aceitação, aceitar a doença. E que os outros 50% vêm com o tempo, vem devagarinho. Mas enquanto a pessoa não aceita que tem um problema da depressão, que tem um problema da dependência e não busca ajuda, aquele ator famoso, baixinho, mas muito forte, não é? Lutador de artes marciais, Jean-Claude Van Damme. Ele fez aqueles muitos filmes, não é? O sucesso, então a riqueza, e ele vai confessar em cadeia nacional de televisão na América que só conseguiu largar a cocaína quando finalmente admitiu que ela era mais forte, muito mais poderosa do que ele. Então nós temos que ter a humildade. É a primeira bem-aventurança, e não é por acaso que está no Sermão do Monte como primeira lição. Ensino o Evangelho segundo o Espiritismo é a chave para muitas virtudes, é a humildade. É a porta. Porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será exaltado. Não é verdade? Não é ingratidão, não, o problema não é a ingratidão das pessoas, dos filhos, não. Mas é a nossa incapacidade de amar sem egoísmo, porque a gente ama querendo retribuição. Então isso não é amor ainda. Não é a própria pequenez, não é isso que incomoda, mas é a revolta contra a superioridade dos outros, né? A inveja contra a superioridade dos outros. Não é injúria, não, que nos faz sofrer, não é calúnia, não, mas é o orgulho ferido, né? Como trazemos orgulho, nos incomodamos. Se não tivéssemos orgulho, podiam falar o que quisessem, que nós não sofríamos. Não é a tentação, o problema não é a tentação, mas é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. Não é a velhice do corpo, não, que é natural, um processo biológico, mas é a paixão pelas aparências, né? Que são transitórias. Enquanto que na velhice a gente está se desapegando da matéria, está mais perto de retornar para a verdadeira vida, que é a pátria espiritual, mais perto de ser crianças de novo, enfim, de ter muito mais alegrias. É a melhor idade mesmo, de fato. Mas a gente não acredita, porque, não é? A gente recebe normalmente uma aposentadoria do INSS. Você sabe o que significa INSS? Isto não será suficiente. E aí a gente fica ali, mas a gente está exercitando o desapego, enfim, não é? Em todos os sentidos e tal. Então, não é? Ele conclui: como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que desenvolvemos e sustentamos contra nós. Então o pior problema é a carga de aflição que nós criamos, nós sustentamos, nós desenvolvemos contra nós mesmos, ensina Albino Teixeira
em Passos da Vida, a mensagem que mais sofremos do livro, né, da editora do Instituto de Difusão Espírita de Arara. Então vamos adiante. Já falamos aqui, as comunidades terapêuticas têm um bom resultado, e o crack, meus amigos, é tão poderoso que a gente não tem mais como avaliar essa questão. Foi feita uma pesquisa sobre os níveis de dopamina no nosso cérebro quando utilizamos algumas drogas. E, por exemplo, quando nós fazemos uma boa refeição, hoje a secretária, a Dulce, não é? Fez lá panquecas, né? Uma delícia. E a Penha, né? Nossa querida amiga lá de Mandaguari, tão amorosa, né? A gente chama ela de motorzinho ou de tratorzinho, porque ela tem uma energia muito mais do que todos nós juntos, não é? Ela tem uma pilha extra. E aí ela fez uma torta de morango deliciosa. Quando terminou assim a refeição, a gente fez né? E quando a gente faz uma refeição assim, os níveis de dopamina aumentam 50% no cérebro. A gente fica muito feliz, aquele bem-estar, não é? Quando a gente tem um relacionamento íntimo com a pessoa que a gente ama, porque quando a gente faz o sexo sem amor, tem pesquisas na Alemanha mostrando, não é? A Anete Guimarães narra sobre esse assunto, mostrando que o sexo sem amor, ele não consegue ativar um circuito de recompensa chamado circuito de Capês. E ele então é como a água salgada do mar. Quanto mais a gente bebe, mais a gente tem sede. Ele não nos planifica. Não há aquela troca, não é, de hormônios psíquicos como nos ensina no livro Vida e Sexo, o Espírito Emmanuel por Chico Xavier. E a gente continua sedento, querendo, não é, ainda mais. Enquanto com o sexo com amor, a gente fica várias horas, às vezes dias, com aquela sensação diferente. E aí, quando a gente tem aquele relacionamento íntimo, a dopamina vai até 100%, ela dobra o seu nível em nosso cérebro, no momento máximo da união. Mas e quando a gente utiliza a cocaína, o nível de dopamina vai a 230%, 3 vezes mais do que no ápice que o ser humano pode, não é, experimentar normalmente. E ela impede a recaptação da serotonina também. Então o cérebro fica encharcado e não consegue. E a viagem da cocaína, ela dura várias horas, 5 horas em média. E a pessoa experimenta aquela euforia, aquela sensação de bem-estar, aquela coragem. É o Superman. Então ela se sente invencível. E com muita criatividade, enfim, a droga tem realmente algumas questões que trazem momentaneamente, não é, alguns benefícios, e depois então ela despenca, não é, numa depressão profunda. Mas inventaram o crack, que é um subproduto da cocaína, e vocês sabem com quantos por cento o crack eleva a dopamina no cérebro? 900%, 10 vezes mais do que o máximo que o ser humano normalmente suporta. E a viagem, em vez de ser de 5 horas, ela dura apenas 15 minutos. A pessoa vai ao ápice da loucura e de repente desaba no abismo da depressão. E imediatamente ela tem que fumar outra pedra, não é? Por isso que é chamada crack, porque ela estala e faz esse barulho, crack, crack. E mais outro, porque o pai corta a mesada quando descobre que o filho está usando cocaína, e como o dinheiro não é suficiente, ele vai comprar agora o crack, que é mais barato. Se for para mim, eu não posso atender. É bom para despertar quem estava com sono, não é? Então vejam, meus amigos, que as drogas de hoje são muito mais poderosas do que antes. E agora inventaram ainda outra, chamada Oxy, que é o crack oxidado. Uma mistura de cocaína com pergamanato de potássio, com gasolina, com querosene e até com óleo diesel. Por isso que ele tem fumaças de cores diferentes. Ele é 5 vezes mais poderoso do que o crack, muito mais letal. E é isso que as nossas crianças estão experimentando lá fora. Com 10,
com 11, com 12 anos de idade. Aí a importância da evangelização infantil, esta campanha que completa 100 anos na Federação Espírita Brasileira, e que tem pais que não levam as crianças para a evangelização. Ah não, meu filho tem livre-arbítrio, quando ele for adulto ele vai escolher qual a religião que ele quer frequentar. Ah é? E Divaldo então questiona, mas para a escola você obriga ele a ir até lá, não é? Ora, se para a educação acadêmica, que não é tão importante, a gente insiste, obriga, para a educação do espírito imortal, a gente não leva as nossas crianças, naquela época em que elas estão mais fáceis de serem moldadas, como se fosse argila molhada, e a gente tem a condição de ir ajudando aquele espírito, apodando, né, as imperfeições, corrigindo os defeitinhos, apresentando-lhe Jesus, sob as claridades do Consolador prometido. Que bênção que é nascer em um lar espírita. E o menino diz, não papai, eu não quero. Olha meu filho, nós combinamos no mundo espiritual, um dia eu reencarnar como seu pai, e eu prometi fazer o melhor para você aqui na terra, e enquanto você estiver em minha casa, você vai frequentar a evangelização. E aí, é claro que as casas têm que se preparar para oferecer cada vez mais, né? As crianças não vêm hoje tão precoces, e a gente não pode ficar só naquela exposição monótona, cansativa, não. Tem que utilizar todos os recursos para prender a atenção dos nossos queridos filhinhos também, não é? Aqui é falando sobre o Ox. Agravantes são a utilização muito cedo, eles têm aquela arrogância, não é? Porque o jovem tem a onipotência juvenil. Os pedagogos dizem que até os 22, 23 anos de idade, o ser humano não tem responsabilidade. A gente não tem realmente consciência dos nossos atos. Os jovens são naturalmente inconsequentes. E eles se rebelam, eles querem contestar o sistema. E é importante aquele movimento, não é? De autoidentidade, de autoafirmação. Faz parte do processo também. Mas a gente tem que ir ali como empinando pipas, ensina Alberto Almeida, no seminário Arte de Educar os Adolescentes. Nem pode soltar muito, senão a pipa. É pipa que vocês chamam aqui? Papagaio? Lá no Ceará é a raia, não é? Então a gente vai, se der muita corda, eles caem, e se apertar muito, a pipa não sobe. Então a gente vai controlando ali o papagaio, a linha, não é? Devagarzinho. Então é uma arte, como ensina o Livro dos Espíritos. Eles falam do vício mais radical, que é o egoísmo, e na questão 917 eles dizem que deve ser combatido por todos os meios possíveis, sobretudo pela educação. Educação. E as palavras, meus amigos, ensinava o Sol de Assis, o pobrezinho da Úmbria. Elas podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Os pais têm o dever de prestar um bom exemplo aos filhos. Não precisa dar dinheiro, não precisa dar riqueza. Isso é ruim para eles, porque eles precisam depois, não é, ter a mesma condição social ou superior para mostrarem que foram bem-sucedidos na vida, senão ficam sentindo que não foram, não é, bem realizados profissionalmente. Então às vezes a gente quer dar tanto e prejudicamos, atrofiamos também as nossas crianças. Então a comorbidade, nós falamos aqui das várias enfermidades, a necessidade da aceitação da família, porque a dependência é uma doença crônica, ou seja, a gente vai levar ela durante, normalmente, toda a existência física. Ela é recidivante, nós vamos ter recaídas, ela é progressiva, ela piora com o tempo, e ela é incurável para a maioria dos pesquisadores. A dependência química não tem cura, e ela é fatal, ela pode provocar a morte. Então é uma das enfermidades mais graves, mais terríveis que o mundo já conheceu. Tem cura? Eu entendo que tem cura.
pelo menos tratamento. Como eles dizem, não, eu sou um dependente em recuperação, em tratamento. Porque sabem que se começar a utilizar novamente, como já desenvolver a tolerância, precisarão cada vez mais da droga. Então, vejam, é melhor nem experimentar, não é? Um bom livro para vocês lerem é do psiquiatra Isamitiba. Ele tem um livro chamado Juventude e Drogas, Anjos Caídos. Porque os anjos, que os pais ficam apaixonados pelos filhos também, iludidos, e os anjos um dia mostram realmente como são e as fragilidades que eles apresentam depois de utilizar as drogas. Então vale a pena conhecer. Também tem 123 perguntas e respostas sobre as drogas. Ele tem aquela série Quem Ama Educa, não é? Inclusive um programa de TV na Rede Vida, também disponível no YouTube. Vale a pena conhecer esse trabalho. Está lá na doutrina espírita, em um livro dos espíritos, que os pais têm o dever de se instruir sobre como educar da melhor maneira seus filhos. E a gente está tão preocupado, não é? Com outras questões menores, com discussões estéreis, com o sexo dos anjos, e esquecemos muitas vezes desse assunto tão grave, tão importante, que é a educação dos filhos, não é? E aí um expositor pergunta se os familiares devem ficar sabendo que o nosso filho está passando pelo problema da dependência química. Ele diz que sim, porque aí é bom, porque se ele vai a alguma festa, ninguém vai oferecer para ele álcool. Vai ter mais gente para ajudar a vigiar, para observar, não é? Para auxiliar. Mas os pais, nós somos tão orgulhosos ainda. E um expositor espírita narra que um dirigente de uma casa espírita, presidente, expositor, a casa tinha um grupo de atendimento a dependentes químicos, e o filho entra na dependência e depois de 2 anos tão somente desencarna a vítima, inclusive dos homicídios. Não é somente o problema da droga, há várias questões da criminalidade envolvendo a dependência química. E aí o coordenador do grupo, quando soube, perguntou: mas presidente, por que o senhor não nos avisou, não trouxe o seu filho para cá, para o nosso grupo? Ele disse: meu filho, eu não podia trazer. Como eu poderia, o presidente da casa, orador espírita, poder ter um filho dependente? Olha como nós estamos ainda, não é? O orgulho tem sido um dos graves problemas que enfrentamos hoje. Então buscar ajuda, buscar orientação, buscar ajuda especializada, o AA, os narcóticos anônimos, né? O Amor Exigente, tantas instituições que fazem um trabalho belíssimo, que precisam da nossa ajuda. E às vezes a gente está tão preocupado em distribuir, não é? Alimento, distribuir sopa. Será que não há mais carências hoje daqueles que estão privados da esperança? Então vamos, não é? Ajudar mais. Nós temos tanta condição, nós temos tanto conhecimento, tantos recursos. Vamos auxiliar esses movimentos também, o Brasil Sem Aborto e tantas outras iniciativas maravilhosas, não é? Há a questão do entendimento da interdição, que é quando, não é? O juiz pode decretar que a pessoa está privada de cuidar dos seus próprios bens, para que ele não venda a casa, não venda o carro, não deixe sua família na penúria, porque ele vai progressivamente perder tudo em função de poder comprar a droga. E há, diferente da interdição, o internamento compulsório. Há aquele involuntário, que é quando a família leva a pessoa, e o compulsório, que é quando a justiça obriga o internamento. E há uma discussão, inclusive no meio político também, mas o NAIDA vai dizer que o internamento compulsório, em muitos casos, ele é necessário. Porque chega um momento em que a pessoa não tem mais o discernimento, o livre-arbítrio. O psiquiatra que ajudou o jogador Diego Maradona, sem nenhuma crítica aos nossos irmãos argentinos, ele vai dizer que o cérebro de uma pessoa que utiliza o crack,
que utiliza até a cocaína, ele funciona como o de um macaco, de um animal. Ele já não consegue mais raciocinar com, a lucidez, com o discernimento que tem uma pessoa sem o comprometimento cerebral dessas drogas poderosas. Então, há também, muitas vezes, a necessidade, é toda orientada por médicos, não é uma internação violenta, é uma necessidade, muitas vezes, para evitar um conflito maior, da agressividade, enfim, há momentos, mas ela é uma instância realmente extrema, e que a gente vai ver que só ela não é suficiente. Precisamos investir não só nos efeitos, mas nas causas, nas doenças paralelas, na comorbidade. E há também uma indústria de internações. Há verdadeiras clínicas onde são antros de tráfico de drogas, onde a pessoa é privada dos seus direitos, da sua liberdade, porque há uma verdadeira indústria também ganhando dinheiro. Então, verificar realmente a orientação, a procedência, porque nós temos em todos os lugares pessoas interessadas em ganhar dinheiro também. Então, verificar toda essa questão também, O estudo do Evangelho no lar, que a vida do espírita se divide entre antes e depois da prática do culto do Evangelho no lar, E agora a gente vai falar sobre os 13 princípios do tratamento efetivo da dependência química, mas antes a gente vai colocar um vídeo para vocês conhecerem a história de Tony Meléndez. Vocês encontram no YouTube, ver se o som aqui vai funcionar. É a história de um rapaz que nasceu. O violão é especial para mim. Este era do meu pai, e tomei emprestado dele para brincar no começo, mas foi algo que me levou a poder fazer música. Eu sou Tony Meléndez. Nasci na Nicarágua, porém vivi quase toda a minha vida nos Estados Unidos. Sou cantor e guitarrista. Vim para os Estados Unidos porque era um menino sem braços. A medicina da Nicarágua não era tão avançada e o remédio talidomida foi dado para minha mãe quando ela estava grávida de mim. E me deixou assim. Nasci assim, sem os braços. Quando pequeno, não entendia que não tinha os braços. Mas logo as crianças gritavam quando me viam: "Olha, o menino sem braços!" E eu me doía muito o coração, doía muito. Quando jovem, eu aprendi a fazer tudo com os pés. E eu queria ajudar a mim mesmo e ajudar as pessoas e a minha família. Tenho 2 irmãos, meu irmão trabalha comigo. Meu pai já morreu, mas mamãe ainda é viva. O pai e minha mãe se sacrificaram muito para criar seus filhos. Meu pai deixou seu país para cuidar de mim e dizia: "Você tem que tratar-se." E eu sempre sonhava em casar-me. Mas as jovens se assustavam e diziam: "Um rapaz sem os braços!" Porém, um dia eu conheci uma jovem belíssima, chama-se Leia, é a minha esposa. Desejávamos uma família e, como não podíamos ter filhos, tivemos que adotá-los. Fomos a El Salvador e adotamos uma menina, e na Nicarágua adotamos um menino. A música sempre esteve no nosso íntimo. Desde pequenino eu já cantava e papai tocava violão e mamãe cantava. E só sei que recebi esse talento, esse dom de Deus. E que eu sempre queria ser normal para tocar violão também. Afinal, o violão era diferente, eu praticava 6 a 7 horas com a música. Começou a fluir e fluir como música de verdade. Deus me deu força de vontade, Deus me deu a minha família, Deus me deu a música. Com a música eu me sinto bem conectado com meu Deus. Isso me ajudou a receber e eu cantava de coração. Algumas pessoas me perguntavam: "Tony, por que você tem-se tão inteiro?" E eu respondo: "Porque tenho essas coisas, porque tenho a minha vida, porque tenho a minha família preciosa, porque tenho um coração feliz que quer cantar, quer dançar e quer viver a vida. E eu agradeço ao meu Deus porque me fez assim.
E aos olhos de Deus, eu sou inteiro. En ti confiaré, mi amor por ti. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. We fill the day with love. Today is like no other day before. Even more, you and I will never be the same. Tony, you are truly a courageous young man. You are giving hope to all of us. My wish to you is to continue of giving this hope to all the people. Deus está sempre na minha vida. Nesse momento é como se Ele dissesse: Tony, você tem que ir trabalhar, tem que cantar, tem que me ajudar, tem que ser meus pés e também minhas mãos, viajar e cantar pelo mundo. Eu digo a uma pessoa como você: tens os braços, as pernas, tens tudo, tem tudo. E dizem: não posso, não consigo. Pode sim, você pode. Dizem-me: Tony, você é um milagre. E eu sempre digo, quando batem as mãos, quando levantam as mãos, isso para mim é um milagre. Por favor, não me digam que não pode. Não me digam que não pode, porque podem sim fazer muito e muito mais. Levantem-se e digam: eu quero, eu posso, eu vou mover-se para frente. Tem um mundo inteiro que está só esperando você dizer sim. You are my God, and the rock on which I stand. I have found. Então, meus amigos, Tony Melendez, que nasceu sem os braços, com tantas dificuldades, conseguiu chegar tão longe. Todos nós podemos chegar ainda mais nos braços de Jesus. A gente vai fazer um intervalo de apenas 10 minutos para vocês tomarem uma água. Bom, a gente já está gravando, né? Já estamos indo lá para as redes sociais. E enquanto os irmãos vão chegando, a gente vai aproveitando então um momento para fazer as nossas considerações. Vou separar aqui uma poesia para a gente encerrar. E também para as nossas vibrações hoje, por todos aqueles irmãos que foram trazidos aqui pela espiritualidade amiga, para receber então os nossos fluidos, as nossas vibrações. Tomamos aqui um chazinho, né, de gengibre. Um irmão muito querido trouxe aqui para a gente. Está ele aí com 2 garrafas ali, fluidificando aqui a todos com a sua gentileza, o seu carinho. Queremos agradecer aqui amigos que vieram, inclusive de São Paulo, aqui estar conosco, lá depois de Ourinhos, não é? Uma cidadezinha pequena do Centro Espírita Jesus e Maria, vieram aqui também prestigiar a 23ª Semana Espírita de Londrina. Então a gente está muito feliz com a participação. Esse casal amoroso está chegando aqui agora, eles que vieram lá de São Paulo para estar conosco. Então vamos aí começar? Bom, meus amigos, nós sabemos que há na questão também do tratamento da dependência química a questão da influência espiritual. E Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns,
no capítulo 23 da obsessão dos médiuns, ele vai dizer que os espíritos obsessores, eles se conectam a nós através de tomadas, que são as imperfeições morais. Manuel Filomeno de Miranda, através de Valdo Pereira Franco, vai dizer que são, não é, esses plugs mentais, tomadas psíquicas, que são justamente as imperfeições, e o mais excelente deles é o sentimento de culpa. Por isso é muito importante o auto-perdão, o auto-amor, para que a gente não permita essa sintonia com esses irmãos para a questão da obsessão espiritual. Ora, se o principal problema nosso são as imperfeições morais, como é que a gente pode combatê-las? Bom, nós sabemos que Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 3, item 10, ele vai dizer que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições morais. Quem sabe aqui qual é essa principal causa das nossas imperfeições morais? É do livro A Gênese, de um autor chamado, eu não sei se você já ouviu falar, de Allan Kardec. Bom, não é? Um de cada vez, vocês levantam a mão para a gente fazer uma sequência, não é? Qual é a principal causa das nossas... O medo bateu na trave. Olha, o pessoal está estudando. Parabéns, aqui respondeu correto. A principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação. É o instinto de autopreservação da espécie. Kardec não vai se aprofundar nesse estudo, o livro é de 68, ele retorna ao mundo maior em 69, mas o nosso orientador, não é, nos convidou a aprofundar mais. Nazareno, quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos a fome, temos a sede, temos o sexo, temos o sono, nós temos o instinto da agressividade, o instinto maternal, nós temos uma série de instintos que nos ajudam a sobreviver. Eles são muito importantes, não é? Para o nosso desenvolvimento, para a nossa preservação, mas eles, em excesso, eles podem nos prejudicar, porque há um deles muito útil, muito necessário, que é o medo. O medo é útil porque ele impede da gente cometer loucuras. Mas o medo em excesso vai desenvolver uma série de problemas dos vícios que nós trazemos das imperfeições morais. Por exemplo, o medo vai provocar o egoísmo, a avareza. Ela é fruto de quê? Do medo da gente passar por privações, por necessidades, e a gente começa a acumular bens, riqueza, tesouros, propriedades, porque a gente tem medo de, não é, ter alguma dificuldade no futuro. O medo, vão dizer também os psicólogos, que o medo da rejeição dos pais é o segundo maior medo do ser humano. Só perde para o medo da morte. A gente quer muito receber o amor e agradar os nossos pais. E para agradar a eles, normalmente, que elogiam, prestigiam as pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, a gente vai querer o quê? Ficar rico. Vamos desenvolver ainda mais o egoísmo, a avareza, a ambição desmedida, a cobiça. Vamos sonegar impostos, vamos fraudar, vamos até furtar, para ter riquezas. E a gente vai, por causa do medo, então, desenvolver todas essas questões ligadas ao dinheiro. O que é a vaidade? A vaidade, segundo a Wikipedia, aquela enciclopédia da internet, vai trazer 2 significados da vaidade. A vaidade, o primeiro significado, é aquela pessoa que se preocupa muito em agradar a todos, que quer ser aplaudida por todos, receber o carinho e a atenção, ser aceita por todas as pessoas. Esse é o vaidoso. E eu sempre fui muito vaidoso porque eu queria agradar a todos. Porque pensava, bom, pelo menos o nome Nazareno eu tenho, né? Pode ser que eu consiga. Mas nem Jesus, o ser mais perfeito que habitou a terra, conseguiu agradar a todos, né? A gente não pode nem se comparar a essa grande estrela da humanidade.
Mas o segundo significado da vaidade é aquela pessoa que se preocupa muito com a aparência pessoal. Então, passa horas e horas nos salões de beleza, nas academias, enfim, não é? Quando podia estar fazendo coisas mais úteis, mais nobres ainda. Então, a vaidade é também fruto do medo, porque a gente tem muitos receios. A timidez que leva muitas pessoas a usar o álcool, porque ele também nos deixa mais desinibidos, não é? E por isso muitas vezes o jovem começa a utilizar o álcool, porque ele quer, não é, paquerar, ele quer ter mais desinibição. E aí ele, em vez de dançar, não é, que nós vimos ontem, que dançar é uma maravilha, que produz endorfinas, enfim, que a gente vai ter o mesmo resultado, muito melhor. E saúde usando, né, a atividade física, o esporte, a dança sobretudo, em vez de estar usando álcool. E por isso que é tão difícil o jovem largar a droga, porque ela traz uma série de questões paralelas. Por exemplo, hoje vocês já viram que tem gente que quando bebe fica rico, paga a conta de todo mundo, diz que é amigo do prefeito, enfim, que tem várias fazendas, ele acha que fica rico, e aí esbanja, não é? E também tem gente que quando bebe acha que fica lindo, que virou um galã de Hollywood e dá em cima de todas as mulheres, né? Solteiras ou casadas, acaba levando uns tapas, não é? Ou tiros até, porque acaba assediando as moças. Ou então fica achando que é o maior humorista do planeta, e enquanto que está quantas vezes inconveniente. Então ele fica alegre, fica corajoso, enfrenta qualquer inimigo, apanha, não é? Enfim, uma série de questões, porque ele acha que fica forte, corajoso por conta do álcool também. Ele vai, enfim, não é? Muitas vezes o álcool vai trazer dinheiro, porque ele começa, obrigado pelo traficante, não é? Agora você tem que distribuir também, e aí ele vai começar a traficar para poder ter o dinheiro, para poder comprar mais droga, e ele vai começar então a traficar, a se prostituir, inclusive homens, para poder ter a droga. Então vejam que tem uma série de questões ao redor da droga, entre aspas, benefícios. Tem os amigos, não é? Que aplaudem aquelas performances, e ele passa finalmente a ser aceito, porque o grande problema do jovem é ser aceito pelo grupo social. E aí quando você vai dizer, meu filho, você tem que parar de beber, como ele não sente ainda os efeitos no corpo, não é, da droga, normalmente a gente precisa ir ao fundo do poço, porque a gente só consegue largar a droga, em regra, quando a dor de permanecer com a droga é maior do que a dor de abandoná-la. Aí a gente, não é? Aí não, agora eu vou tentar largar. A gente precisa ver muitas vezes ao fundo do poço. E o jovem no auge da onipotência juvenil, e ele não se dá conta. Então você tem que pedir, e para largar o álcool, ele vai ter que largar também, abandonar as fazendas que ele acha que tem, o dinheiro todo do mundo que ele acha que tem quando bebe, a beleza física que ele acha que possui quando está alcoolizado, não é? Os amigos ali, os companheiros de vício, vai ter que abandonar a coragem que ele acha que possui. Então vejam que a questão é muito mais complexa do que a gente acha que é só largar a droga. Pessoal, a gente não consegue nem fazer regime. A gente não consegue deixar o açúcar, o chocolate. Vejam como a gente é frágil. A gente é como se fosse peixinhos ornamentais. Já viram aqueles peixinhos de aquário? Quem aqui já criou peixinhos de aquário? Se a gente der muito alimento para eles, o que é que acontece? Eles morrem. Eles não param de comer, porque o instinto de conservação deles conduz a se alimentar. Porque eles são ensinados que, não é? Enquanto que no seu habitat natural eles têm que nadar, têm que correr, têm que fugir, têm que lutar para conseguir o alimento, e ali está em abundância, e o instinto, não é, de conservação diz, olha, você tem que se alimentar, e eles acabam comendo até a morte. Então nós somos como peixinhos de aquários. Se deixar, a gente vai usando cada vez mais. Então tem tratamento? Tem esperança, claro, é aquela experiência evolutiva para a gente crescer, mas é um momento delicado que precisa de toda a nossa atenção, de todo o nosso apoio, de todo o nosso amparo, de todo o nosso esclarecimento. Eu amo meu filho, seu amor não resolve, tem que saber também. Jesus era o mestre do amor e da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem que ter o conhecimento. O Espírito da verdade vai nos dizer, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo.
Então a gente tem que estudar, conhecer. E lidar com a dependência não é simples como a gente acha que é. Então é um grande desafio para todos nós. Então o medo vai provocar a timidez. E vejam que quantos problemas no mundo acontecem por conta da nossa omissão, da nossa covardia, da nossa conivência com o mal. O mundo aí fora está assim por causa da nossa timidez. Allan Kardec, no alto daquele edifício monumental, na questão 932 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: mas por que tão comumente no mundo os maus é que predominam? E os Espíritos respondem: pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos, os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles dominarão. Então é por conta da nossa fraqueza, por conta da nossa timidez. Lá no livro Nosso Lar, quando está sendo anunciada a Segunda Grande Guerra Mundial, os Espíritos dizem: André, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o terror. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre essa matéria. Então a gente ainda não aprendeu a lidar com essa questão muito bem. Então o medo vai provocar, não é? O ciúme, a gente pensa que ciúme é amor. Não é. É medo de perder o ser amado, porque a gente tem problema de autoestima e acha que pode perder o ente querido. A inveja também é fruto do medo, porque aquela pessoa que brilha muito, ela nos ofusca, elas fazem a gente, aquelas atrizes lindas, aquelas mulheres maravilhosas, de cabelos encantadores, olhos em que nos envolvem sorrisos contagiantes. Elas são jovens, são belas, têm corpos esculturais, elas são ricas, são famosas, são talentosas, elas são ameaças, elas fazem a gente achar que a gente é feinho, que a gente é baixinho, que a gente está careca, que a gente está gordinho, e para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras. É concorrência desleal, não é? Concorrência desleal, a gente não dá conta, e aí a gente fica sofrendo, não é? Aí fica com inveja. E aí o que é que a gente faz? A gente vai usar uma outra arma chamada maledicência. A gente vai dizer: olha, fulana é bonita, é rica, mas está usando droga. O marido está botando chifre nela, não é? Divaldo tem esse defeito, por quê? Porque quem brilha muito nos ofusca, e fazendo-os diminuir, aparentemente a gente cresce. Então a inveja, a maledicência, como frutos também do medo. O medo vai provocar muitas vezes a fraude do médium, porque o médium, às vezes, ele é verdadeiramente portador de faculdades paranormais, mas como ele precisa dos aplausos, ele tem problema de autoestima, ele precisa dos cargos, é o vício de prestígio também que a gente possui, não é? E aí, de repente, pode acontecer a perda ou suspensão da mediunidade. Está lá em O Livro dos Médiuns também. E aí, o que acontece? Ele agora começa a fraudar o fenômeno, porque ele precisa continuar recebendo os aplausos, os benefícios que estava recebendo antes. E aí nós temos, não é, a fraude, desmoralizando muitas vezes a doutrina que nos consola, que nos esclarece, que nos orienta. Então vejam, por trás de tantos problemas, há mais outros: a crueldade, a covardia, uma série de questões em relação ao medo. Nós não teríamos tempo aqui de explorar tudo. E a gente vai se perguntar: Nazareno, eu já estou com síndrome do pânico, tanto você falar sobre medo. Qual o melhor remédio contra o medo, pessoal, para a gente ir para os 13 princípios efetivos do tratamento da dependência química? Qual é o melhor remédio contra o medo? A fé. O pessoal está estudando, gostei de ver. A fé é a mãe de muitas virtudes, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Está lá também no Evangelho que Allan Kardec publicou. Então vejam que com essa fé robusta a gente vai combater o egoísmo, a avareza, a vaidade, o orgulho, a maledicência, a inveja, o ciúme, a covardia, a omissão no bem, de tantos problemas que a gente possui. Inclusive vamos estar travando estas portas que são as imperfeições morais, impedindo o acesso dos espíritos menos felizes, na medida que a gente se melhora. Então a fé
E a pessoa me diz: Nazareno, olha, eu compreendi muito bem, o problema é que a minha fé é menor do que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Vocês sabem que os nossos obsessores espirituais são como personal trainers, não é? Personal trainer, aquele professor de academia, que como a gente viu ontem sobre o spa, eles fazem a gente malhar, enfim, fazem a gente desenvolver a paciência, o amor, não é? A fé, a resiliência, uma série de questões, nos ajudando na evolução, porque os espíritos atrasados também são instrumentos para o nosso crescimento espiritual, não é? A gente não tem obsessor, não, a gente não tem encosto, não, a gente tem professores particulares. Olha que maravilha, como a doutrina espírita muda tudo. E aí a gente vai compreendendo, né? E qual o melhor remédio para a gente fortalecer a fé, pessoal? O conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o conhecimento das leis que regem o universo. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Por que passamos pelas dificuldades na terra? Por que ela é um mundo de expiação e provas? Porque no mundo teremos aflições. E por que termos bom ânimo, como nos convida Jesus? Então, o conhecimento da doutrina espírita, dos vários conhecimentos da espiritualidade e outros que estão também a serviço da humanidade, e o autoconhecimento, que é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos, né? E ajudar a não derrubar as coisas também, é o autoconhecimento. Então a doutrina nos convida a tantos momentos, e aquele momento da dependência, como o momento da depressão, é o momento da reflexão, da parada, da grande transformação que se inicia a partir daquele momento em que a gente é obrigado a parar para meditar, para refletir, para finalmente crescer espiritualmente. Então vejam que Deus só permite o mal porque dali vai nascer um bem maior. Vamos manter sempre a esperança e estudar as obras espíritas. Perguntaram a Chico: Chico, qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual? Ele vai dizer que o primeiro e o mais importante tratamento é o estudo das obras de Allan Kardec. Divaldo, que é médium vidente, vai dizer que nas sessões de palestras, de estudos, de congressos, de seminários, ele percebe aos espíritos nobres aqui conosco, nos auxiliando, atendendo a cada um de nós, aqueles irmãos espirituais que se encontram ao nosso redor, promovendo verdadeiras desobsessões. Está lá no livro Conversa Fraterna, no encontro que ele realizou. Então vejam, meus amigos, como é importante esse estudo que as casas espíritas oferecem, e que a gente deve também nos instruir nas diversas formas de educação e de auxílio a esses irmãos no problema da dependência. Como podemos auxiliar mais e melhor a todos nós? E o que é que o Naida vai nos convidar? O Naida vai dizer que existem 13 princípios para o tratamento efetivo da dependência. O primeiro: não há um tratamento único que seja apropriado para todos os indivíduos. É fundamental que o ambiente, os serviços e o tipo de tratamento oferecidos a um paciente sejam apropriados para seus problemas e necessidades específicas, porque somos todos diferentes. 2. Tratamento para problemas com drogas precisa ser disponível de modo imediato. Tem que estar acessível. Por quê? Porque pessoas que apresentam problemas com drogas estão constantemente em estado de ambivalência, ou seja, de começar ou não, eles estão em dúvida, não é? Hoje eu quero, amanhã ele já não quer mais. De ambivalência sobre iniciar ou não um tratamento, e por isso é crucial que o tratamento possa ser imediato quando buscado, ou seja, tem que estar disponível imediatamente. E a gente não tem vagas nas clínicas. O governo ainda não oferece vagas gratuitas, não é, para as pessoas carentes. Precisa oferecer e lutar e pedir isso aos nossos governantes. 3. Um tratamento efetivo é aquele que atende às necessidades do paciente de um modo mais amplo e não somente em relação ao uso de substâncias. Para ser efetivo, o tratamento precisa, além de tratar o uso de drogas, abordar os problemas médicos, psicológicos, sociais,
profissionais e legais associados a este uso. Vejam como tem todo um panorama que não só a dependência. 4. O plano de tratamento e serviços traçado para um paciente precisa ser constantemente revisado e, se for o caso, modificado, visando garantir a adequação às mudanças de necessidade de cada um. 5. A permanência por um período adequado no tratamento é crítico, é fundamental para a sua efetividade, para dar resultado. A duração apropriada depende dos problemas e necessidades de cada um. De todo modo, programas de recuperação deveriam incluir estratégias de engajar e manter pacientes em tratamento, evitando o seu abandono antes da obtenção de qualquer resultado. 6. Aconselhamento e outros tipos de terapias comportamentais são componentes importantes do tratamento efetivo para problemas com drogas. Em terapia, pacientes podem discutir relações, questões sobre motivação, como desenvolver mecanismos para resistir a drogas, como substituir atividades ligadas às drogas por outras mais construtivas e compensadoras que não envolvam o uso de substância e aperfeiçoar suas habilidades de lidar com seus problemas. 7. Os medicamentos são elementos importantes no tratamento de vários pacientes, especialmente quando combinados com aconselhamento e outras terapias comportamentais. Então vamos usar a medicação, há vários remédios poderosos no uso de várias substâncias, para ajudar a abandonar as drogas. 8. Indivíduos com abuso ou dependência de drogas que também apresentem outros distúrbios mentais, como a gente viu aqui, depressão, toque, ansiedade, uma série de questões, também devem ter esses dois problemas tratados de modo integrado. Não adianta só tratar a dependência. 9. A desintoxicação é apenas o primeiro estágio do tratamento da dependência e, por si só, contribui muito pouco para uma mudança de comportamento a longo prazo. Então, o internamento, ele vai ajudar muito, mas ele representa pouco no tratamento a longo prazo. 10. Tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo. É aquilo que nós falamos. Esse é o Naida que está falando, não é o Nazareno aqui. Uma forte motivação pode facilitar o processo. É muito bom que a pessoa procure, que seja voluntária. Mas, por outro lado, tratamentos realizados por ordem do empregador, do patrão, da justiça criminal ou até por pressão familiar podem aumentar em muito a permanência da pessoa na recuperação. Estamos acabando. 11. É necessário monitorar continuamente o possível uso de drogas durante o tratamento. Recaídas podem ocorrer. O uso de exames de urina e outros pode ajudar o paciente a resistir à fissura, aquele desejo incontrolável aos usos das drogas, e contribuir para ajustar o plano à sua realidade. 12. Programas de tratamento devem oferecer uma avaliação dos pacientes em termos de outras doenças, como AIDS, HIV, hepatites B e C e outras enfermidades infecciosas, assim como ajudar os pacientes a mudarem esses comportamentos que colocam em risco a esses problemas. E finalmente, 13, a recuperação de pacientes com dependência de drogas pode ser um processo de longo prazo e frequentemente requer vários episódios de tratamento. É chuva? Olha aí que aguinha boa nessa época seca, não é? Então vejam que a gente vai ter uma série de questões da comorbidade, as várias causas psicológicas, a gente já falou um pouquinho, a codependência e a lembrança de Jesus, que eu não vim para os sãos, mas para os enfermos, né? E a gente sabe, como nos dizem os espíritos André Luiz, que quanto maior a dificuldade, maior também o mérito daquela conquista, do esforço, não é? Que a gente pode utilizar, não é? Lá na comunhão, além do tratamento daquela partilha, a gente tem também o tratamento da desobsessão,
Ou seja, depois que as famílias vão embora, ficam os médiuns, ficam os esclarecedores, os médiuns de sustentação, e nós vamos conversar com os espíritos que estavam ali ligados àquelas famílias e àqueles pacientes, para também atender os nossos irmãos desencarnados, como a gente vai ter aqui na noite de hoje também. Então a gente vai encerrar aqui a nossa palestra. Lembrando, né, meus amigos, como Jesus nos diz, não está escrito: vós sois deuses, podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Então nós vamos fazer agora a nossa reflexão. Nós vamos colocar uma música, pedir a vocês para continuarem nessa sintonia elevada, para que a gente possa então fazer a nossa harmonização. Nós vamos fazer uma prece e depois colocar também uma música e poesia para ajudar. Então vamos nos concentrar. E no livro Eurípides, O Homem e a Missão, a sua sobrinha Corina Novelino vai narrar um encontro memorável, quando no dia 1º de maio, vários trabalhadores se reúnem na inauguração de um lar de crianças. E ali se encontra Francisco Cândido Xavier, naquela obra, não é? Extraordinária. Quantos trabalhos assistenciais são iniciados depois da trajetória luminosa do apóstolo de Sacramento, que tem auxiliado a tantos corações. E no dia do trabalho, 1º de maio, que é a data de nascimento, naquela noite, pela mediunidade Chico, o nosso querido Eurípides traz uma mensagem. Senhor Jesus, esta é a casa que nos deste por tua bênção. Ajuda-nos a encontrar dentro dela não apenas um abrigo de pedra e cal, mas acima de tudo, o teu próprio coração em forma de lar, pulsando de amor. Construíste-nos um santuário, clareia-nos a fé. Ergueste-nos uma escola, conduze-nos à lição. No trabalho, sê nosso guia, em nossa debilidade, sê nossa força. Ante o esplendor desta hora, que só a ti pode ser tributada, debalde procuro palavras para exprimir-te gratidão, porque encontro apenas as lágrimas de alegria que me vertem no peito. E quanto a mim, que sou nesta casa o último dos últimos servos, a quem tudo tens dado e que nada te deu ainda, trazido pelos amigos para algo dizer-te, não tenho outro recurso senão lembrar o cego de Jericó e rojar-me diante de tua bondade e de tua glória, a fim de pedir-te em pranto: Senhor, que eu veja a tua vontade, para que eu saiba servir. Eurípides Barçanufo.
Chico, no livro Parnaso de Além Túmulo, traz outra poesia belíssima, de Amaral Ornelas, chamada Ave Maria. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageiro da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. E encerrando, vamos cantar uma mensagem de Divaldo Pereira Franco, que vocês encontram também na internet. Eu vou colocar aqui, chama Canto da Esperança, para a gente terminar bem alegre. É uma música que tem do Michael Jackson. A chuva já está passando para a gente ir embora. É de Amélia Rodrigues, para a gente lembrar das nossas crianças. Canto de esperança. Os lábios que ensinam a verdade e educam através do exemplo e do amor são mais nobres que aqueles que apenas murmuram orações. As mãos que socorrem os que sofrem e os que se encontram em necessidade transformam-se em asas que voam na direção do futuro, tornando o mundo melhor. São mais santas do que aquelas que apenas abençoam com gestos. A música é de Michael Jackson. As vozes que molduram palavras de bondade para com as crianças são mais abençoadas do que aquelas que somente louvam a Deus. Os esforços de ternura para educar e reeducar crianças são mais edificantes do que aqueles que amealham moedas, mesmo que sejam de ouro. Quem se oferece para auxiliar um ser infantil investe no porvir da humanidade com doação de luz. A criança débil de hoje poderá ser um poderoso sol amanhã, ou um abismo de sombras ameaçadoras no porvir. O sentido da vida é educar, porque fora da educação não há como sobreviver na multidão. Por isso é necessário que o discernimento e a emoção humana direcionem-se aos pequeninos que avançam no rumo da posteridade. O mundo de hoje, com as suas trapaças e dores inomináveis, é o resultado do abandono da infância no passado. Faze algo. A música é: torna-te um recanto de amor e sorria ao pequenino da rua, apontado como malfeitor ou em situação de perigo social.
recolhe-o aos redutos corretivos. Sem alma nem amor que educa, é condená-lo à autodestruição ou à destruição dos outros. Rio do World é o nome da música. Onde mora? Quem são seus pais? Quais os direitos que possui? Bem poucos se interessam por saber, a fim de os ajudar. Jesus, porém, reunindo alguns deles no seu seio, e prometeu-lhes o reino. Ajuda-os a encontrar o caminho que os levará a esse lugar formoso que irão construir na terra. Insiste no teu canto de esperança. Entoa o hino da bondade e faze que cada verso da tua canção se transforme num comovente estribilho de amor e de educação. Cure o mundo, Rio do World. Um dia, não muito distante, volverás ao palco terrestre na condição de criança. Realiza hoje, em favor da infância, o que gostaria de receber quando retornares amanhã. A lei divina estatui que o bem que se faz é o bem que se faz a si mesmo. Heal the world, make it better place. Transforme-o em um lugar melhor. Para mim, para você e para toda a raça humana. Há pessoas morrendo. E a gente não liga para a vida delas. Faça um mundo melhor para mim e para você. Cure o mundo. Faça um mundo melhor para mim e para você e para a inteira raça humana. Há pessoas morrendo. Faça um mundo melhor para mim e para você. Texto de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, na reunião mediúnica de 15 de agosto de 2012, no Centro Espírita Caminho da Redação, em 2012. A música Rio do World, Cure o Mundo, do nosso querido Michael Jackson. Então vamos aceitar o convite de Jesus? Vamos curar esse mundo? Depende de cada um de nós, meus amigos. Que Ele nos abençoe hoje e para todo sempre. Muito obrigado por estar aqui com vocês.